gente ter um evento tão grande assim, tão legal, nos 20 anos. Queria agradecer ao padre, os coordenadores, agradecer a toda a equipe, o marketing, a Adriana, por organizar. E queria fazer o convite, na verdade, de chamar alguns egressos aqui. A gente separou alguns egressos, levando em consideração isso que o professor Luiz Mauro acabou de conversar com a gente, que não tem uma situação do isso é o sucesso ou aquilo é o sucesso, mas são alguns conhecidos nossos que a gente sabe que tem experiência na área, que trabalhou, que tem um conhecimento avançado ali de trabalho do que a gente acabou estudando aqui e também que teve uma mudança enorme na vida, tá? Então, eu particularmente sou extremamente grato de voltar para casa, voltar agora como professor e coordenador daqui, e queria convidar primeiro o Marcos Pérez. Eu vou apresentar o Marcos e vou convidar ele. O Marcos é formado em Publicidade e Propaganda na Fapcom em 2014. O Marcos trabalha com Publicidade e Propaganda, foi redator roteirista de agência, colaborador para marcas como BB Seguros, Mafre, como Baterias Eliar. Trampou muito, não descansou provavelmente. Aqui tá grande, tá? Ele foi copyright do NBB. Ele ajudou na criação do Podpah, produzindo e dirigindo alguns episódios. Muito bom. E eu vi aqui algo que me pegou, que não sei se ele joga Valorant específico ou CS, mas ele atualmente é gerente de marketing da MIBR, uma das maiores e mais tradicionais organizações de esportes ou esportes eletrônicos, tá? Sendo responsável por toda a frente de comunicação, conteúdo e influenciadores da equipe. Muito obrigado, Marcos. Queria chamar também a Renata Bugliani, aí é da nossa geração, mesma época também, formada em Relações Públicas em 2012, profissional com mais de 12 anos de experiência nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, marketing, comunicação, patrocínio e relacionamentos B2B. Sócia e diretora da Mandacaru, empresa fundada pela sua paixão por relacionamento e comunicação. Obrigado. Eu juro que não é só da minha época, tá, galera? Agora tem outra que a gente estudou junto também. Juro, tá? A Jéssica Moreira, queria chamar a Jéssica, jornalista, escritora, poeta e roteirista. Incrível o texto dela, de verdade, deem uma olhada, ela é incrível, maravilhosa. É graduada em jornalismo, ela integra a lista dos 50 jornalistas negros e negras mais admirados da imprensa brasileira. Desculpa. 23, 24 e 25. Tem uma graduação pela FAAP, pós-graduação em dramaturgia pelo Centro de Artes. É produtora de conteúdo e redatora da TV Globo há 3 anos. Atua no Encontro com a Patrícia Poeta, já foi roteirista do programa do Carnaval da Globo na Rua, é colunista do Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo, fundadora do veículo Nós, Mulheres da Periferia, onde foi uma das gestoras durante 10 anos. Foi correspondente na agência Mural, jornalismo das periferias por 12 anos. Já tem livros escritos também, tá bom? É autora dos livros Vão, Trens, Marretas e Outras Histórias, de 2021. Heroínas dessa história, mulheres em busca de verdade e justiça por familiares mortos pela ditadura e queixadas por trás de 7 anos de greve, que foi na época da faculdade isso, né? Foi do TCC. E compõe as antologias de poesia Longe de Monte Carlo, tá? E Chão Vermelho também. Vocês podem ver, só vem no palco quem não dorme, provavelmente. O Wilton Matos, também gostaria de chamar, que aí, desculpa, do melhor curso, mentira, eu não posso falar isso agora. Tá? O Wilton é formado em Rádio, Televisão e Internet, de 2010, nosso veterano. Trabalha com pós-produção audiovisual há mais de 15 anos. Iniciou sua carreira no SBT, onde trabalhou como editor de VT, no departamento de jornalismo, adquirindo sólida experiência em edição e gerenciamento de mídias.
Desde 2014 faz parte do departamento de pós-produção da O2 Filmes. Para quem é do audiovisual e de televisão conhece bastante, quem não é grande, galera, é da hora. Tá? Como editor online, hoje ele é um flame artist, compositor. Trabalha com composições, VFX, pós-produção. Responsável pela composição e finalização de grandes produções publicitárias e cinematográficas. Especialista em efeitos visuais e automação de pipeline do Flame, da Autodesk. Ele dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções com inteligência artificial, machine learning e aplicações à pós-produção. É isso, queria agradecer. A proposta, pelo que a gente conversou aqui, era de uma conversa, um diálogo aqui entre os profissionais que estão aqui em cima, e eu acredito que também é muito bem-vinda a participação de vocês, de conversa, de perguntas. A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência, sobre a mudança que a gente teve de vida desde de vir aqui para a Fabcom. Acredito que muitos bolsistas, todos vocês estão, todos, 100%? Então é isso. Tem uma mudança social enorme, acredito que na vida de muitos de vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, um pouquinho sobre esse período, tá? Por favor, galera, peguem os links. Tem mais um aqui, tá? A gente vai revisando aqui, ou se tiver... Beleza. Bom, Tá lá, que manhã incrível, agradecemos. Não vou ler o texto. Vamos lá. Vou puxar saco primeiro de RTV. Mentira, desculpa. Mas vou fazer essa puxação de saco para seguir a sequência aqui também, na verdade, tá? Queria que você falasse um pouquinho, Wilton, sobre a sua experiência, como que foi você experienciar de ver aqui uma turma, quase das primeiras turmas ali, a primeira, né? Foi a segunda turma. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, de falar que faculdade é essa, não sei o nome, aí chegar aqui a média ser 8, ter fichamento toda semana, como foi essa experiência a ponto de você chegar em pós-produção. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui. Para mim foi uma transformação de vida, né? Porque eu vim do extremo leste, da periferia, e aí... Quando eu saí do ensino médio, eu não sabia muito bem o que queria fazer, não tinha muito bem essa visão. A princípio, eu gostava muito de trabalhar na parte de iluminação, para teatro, eu participava de grupos de teatros da região e sempre tive esse perfil mais técnico, né? Talvez mais nerd, assim, curioso, né? E foi aí que, na época, eu fiz alguns cursinhos pré-vestibulares, né, preparatória, e foi aí quando eu consegui a bolsa do ProUni para fazer. Uma das primeiras opções, na época, foi Rádio e TV, né, e foi nessa primeira opção que eu vim parar aqui no Fabcom, e foi aí que transformou tudo, né. Tive grandes professores que me despertaram esse olhar assim, para o audiovisual, para os bastidores da coisa, né? Como a coisa é feita. Né? Eu sempre tive essa curiosidade assim, de entender como as coisas são o que são. Né? E foi aí que no segundo ano do curso de Rádio e TV, alguns professores indicavam para a gente, né, que seria legal já começar a procurar alguns estágios, né, ver mais ou menos o foco que a gente queria seguir. E foi aí que eu consegui um estágio. Meu primeiro estágio foi até meio fora do que era o curso, mas aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, né, comecei a já criar uma rede de contatos. Foi aí que eu acabei fazendo um estágio no SBT, na parte de jornalismo, né, da casa. E foi lá que aí eu comecei a entender um pouco como funciona toda a estrutura de produção e tudo.
E eu comecei a investir muito nessa parte técnica, né? Até porque eu sempre gostei de programação, gostava de mexer com ferramentas de edição também, né? E dentro do SBT, teve um amigo na época que era editor também, e ele conhecia alguém que trabalhava com inset de filmagem. Na época era uma função bem recente ainda, que a gente chama de IT, que era um técnico que ficava numa filmagem e era ainda um pouco do início do digital, né? Então ele pegava aquele material das câmeras digitais na época e ele fazia uma logagem, que a gente chama, né? Um ingeste desse material e fazia uma primeira manipulação digital daquilo, né? Que a gente chama hoje de processo de colorimetria, né? De correção de cor. E aí, conhecendo essa pessoa, eu fiz um trabalho, né? Um freelancer com ele. E foi aí que eu fui apresentado com o pessoal do Tal 2 Filmes. Que eles criaram um departamento novo de finalização. E aí ele falou, você não topa vir pra cá e tal, né? E eu fui pra lá e... Você tá no 2? Tô 11 anos na U2. Tô 11 anos na U2. E lá foi uma escola, assim, né? Na verdade, eu comecei dentro dessa função de edição, de trabalhos publicitários, e hoje, e aí eu, lá tem vários leques, eu acabei indo para a área de efeitos visuais, que é uma parte técnica e criativa ao mesmo tempo, né? Porque a gente colabora com os diretores para tornar aquilo que eles têm na mente em algo, né, visual e explorar ferramentas, explorar técnicas, né, e ver referências e ver que... né? E esse é o caminho, né, que eu estou trilhando e estou sempre curtindo, né? Perfeito, Marcos. Obrigado. A gente já volta a debater um pouquinho mais. Vou fazer essa apresentação primeiro, para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória, tá? A Gé também, a gente estudou junto. A escrita dela realmente é incrível e eu queria que você se apresentasse também, já um pouquinho sobre a sua trajetória, como foi esse início, a entrada na área. Eu sei um pouquinho, né, da sua trajetória, mas eu queria que você apresentasse para o pessoal e como foi essas premiações incríveis e também tá na Globo ali. Como que é isso para você? Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E muito obrigada pelo convite e pela sua generosidade. Acho que quando a gente encontra os nossos colegas, a gente lembra das nossas trajetórias, da caminhada, né? É um pouco o que o professor estava dizendo. Sucesso é sobre também a gente ver o que a gente trilhou até aqui. E, Jonas, eu acho que falar sobre a minha trajetória é lembrar que eu não tenho uma linha reta, linear, comecei de um ponto e cheguei ali. Não é assim, não foi desse modo. Ir para o jornalismo, inclusive, vem de uma mudança de rota, porque eu queria prestar letras, né, na USP, eu fui até a segunda fase e não passei da segunda fase. E nisso eu fiquei bastante deprimida, muito triste, e eu entrei em um cursinho pré-vestibular comunitário lá do meu bairro. Eu sou de Perus, que fica na região noroeste da cidade de São Paulo. E nesse momento foi muito importante porque eu me voltei para a história do bairro. Eu era uma pessoa que não conhecia nada da história do bairro, me baseava muito no que a grande imprensa dizia sobre o meu bairro, então eu não tinha orgulho nenhum de morar lá. Mas não ter passado na faculdade me fez voltar para o bairro, me fez olhar para as minhas raízes, para a minha história, para a história da minha comunidade e com isso a história da minha família, a minha identidade também. Me entendi como uma mulher negra na comunidade cultural Quilombaque, também fui para o teatro, né? Os Céus era um momento muito efervescente dos centros educacionais unificados na cidade. Então entrei no teatro e aí no cursinho comunitário, no final do ano eu vou prestar de novo o vestibular. Eis que abre no meio do ano a possibilidade, né, de ingressar na faculdade por meio do ProUni e eu consegui passar aqui na Fapcom. E aí foi muito incrível, né, aquela papelada ali, né, porque eu fui ProUnista 100%, né, comprovar tudo e tal. E eu entrei na Fapcom em relações públicas.
E aí, mais uma mudança de rota, porque, dado 6 meses, eu assisti uma entrevista do Gaitaliz no Roda Viva. E aí, quando você escuta Gaitaliz, meu Deus do céu, e aí eu fiquei impressionada com a possibilidade de unir jornalismo e literatura. E eu falei assim, meu Deus, existe a possibilidade de fazer isso? Então eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero juntar literatura e jornalismo. E no outro dia eu vim aqui na faculdade e falei, eu posso mudar para jornalismo? E mudei. E cá estamos, me formei em jornalismo na Fapcom. E foi uma faculdade que me preparou bastante para o mercado, porque eu acho que tinha essa mescla aqui, tanto da parte teórica, que nos preparava muito, inclusive criticamente, né? Então a gente tinha um senso crítico dos professores e dos conteúdos que a gente lia, e também os estúdios, tudo muito moderno, né? Uma faculdade de tecnologia e comunicação, e então eu tive uma experiência bastante feliz aqui com os meus colegas. Ao mesmo tempo, porque eu falei para vocês, minha linha do tempo não é linear, ao mesmo tempo que no dia que eu comecei isso daqui, foi dia 20 de fevereiro de 2010, no curso de jornalismo, meu segundo semestre, foi o meu primeiro dia também de aula de comunicação comunitária. O jornalista Gilberto Menstein, ele tinha um projeto na Vila Madalena chamado Cidade Escola Aprendiz. Dentro dele tinha um projeto chamado Repórter Aprendiz. Então, eu falei, puxa, não tenho estágio, mas eu quero colocar em prática tudo que eu estou aprendendo na faculdade. Então, o Repórter Aprendiz era um projeto que nós andávamos pelas ruas da Vila Madalena entrevistando as pessoas. Eu lembro que eu ia no cemitério entrevistar o coveiro, depois eu ia entrevistar os cabeleireiros, porque não existia linha amarela ainda. Então, a gente entrevistava as pessoas, né, dos estabelecimentos em volta para entender o que elas achavam do que ia acontecer naquele bairro a partir do momento que a linha amarela chegasse por ali. Então, eu nasci jornalista aqui ao mesmo tempo que eu nasci jornalista comunitária, porque eu passei um ano todo, né, fazendo esse curso de jornalismo comunitário. E eu lembro que assim, o professor Vanderlei pedia lá um texto na aula dele. No domingo eu estava lá no projeto comunitário, entrevistando realmente alguém. Então, você sabe quando você está tão conectada com aquilo que você quer, com aquela vontade, e aí parece que as anteninhas estão ligadas. E no fim daquele ano de 2010, um jornalista da BBC de Londres veio para o Brasil e ele conseguiu uma bolsa porque ele queria dar cursos de comunicação comunitária em 3 turmas. Porém, ele tinha era bem específico, era apenas jovens pró-unistas e da periferia. Eu falei, nossa, finalmente eu vou entrar em alguma coisa, né? Tô dentro. Eu lembro que foi a Marcela, nossa colega de RP, que me passou. Eu falei assim, olha, acho que pode ser bem interessante para você. E fui, e não sabia que o Bruno, primeiro, não sabia que ele era do BBC. Segundo, não sabia que o curso seria na Folha de São Paulo. Eu já queria ser jornalista comunitária, então eu não estava com o olhar voltado para a Folha de São Paulo, para grandes veículos. Eu falei assim, não é jornalismo comunitário? Eis que no fim, né, desses cursos que ele deu, ele falou, gente, agora eu vou voltar para Londres, mas a jornalista Isabela Moy, aqui da Folha de São Paulo, quer abraçar o projeto. Então, ainda no 3º semestre da faculdade, eu já publicava textos na Folha de São Paulo, sendo correspondente de Perus, meu bairro. E foi assim, ouvindo as histórias do meu bairro, ouvindo as memórias e entendendo, inclusive conhecendo a minha própria identidade, minha própria história, que eu fui me tornando aos poucos e na vivência jornalista. A gente criou a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que hoje já tem 15 anos, e nós também depois criamos o nosso Mulheres da Periferia, que hoje tem 11 anos. Ao longo desse tempo, eu trabalhava em outras ONGs, inclusive voltei a trabalhar, né, no Aprendiz. Eu e Marina nos encontramos em Dublin, depois também, intercâmbio. Como o professor falou, né, vivi vários lutos, aí no meio uns 5 lutos e tal. E daí, assim, no meio disso, que eu trabalhava num trabalho formal, eu ia fazendo também esses projetos em paralelo. E aí me pega muito isso, porque assim, foi sempre muito circular a coisa, nunca foi só uma coisa que eu fiz. E, gente, eu sou
filha de mãe que foi costureira, manicure, doméstica, é óbvio que esse foi o meu exemplo assim, de vida. Não estou dizendo que a gente tem que olhar o trabalho como algo que não pode parar. Mas, infelizmente, muitas vezes nós mulheres, principalmente nós mulheres negras periféricas, a gente não tem a chance de parar, nem a possibilidade, né, de parar. Então, eu fui me enfiando em tudo que eu podia para conseguir galgar esse lugar na comunicação, no jornalismo. Ao longo disso, de repente, no meio da pandemia, comecei a escrever sobre morte, sobre lutos. A Camila Appel, que é roteirista, né, documentarista da TV Globo, ela falou, olha, queria muito que você fosse minha parceira no blog Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo. E eu só pensava, quero escrever de morte, quero escrever sobre os meus lutos. E fui. Eu nunca imaginei, nossa, Camila, da Globo e tal. Que ótimo, né? Acho que pode ser uma grande parceira ali. Nunca cheguei nela e falei, tem uma vaga na Globo pra mim, nunca fiz isso. E aí, mas depois de 2 anos que a gente já escrevia junto, ela falou, olha, me perguntaram que se você tem sugestões, né, de colegas e tal, estão fazendo um banco de talentos ali na Globo e tal. Passa, né, nada, tava ali prestes a casar, comprar casa com o meu companheiro. Falei, vai que eu preciso de alguma coisa. E aí foi nessa que entrei nesse banco de talentos e um dia, em 2022, o encontro estava vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí o olheiro, né, na Globo falou, olha, vai abrir uma vaga e eu quero te indicar. Tá bom, né? A própria pessoa de dentro quer então tá bom, né? Porque ele, né, tinha feito a entrevista antes comigo para o banco de talentos. E aí foi assim que eu entrei na Globo. Mas essa foi a caminhada, muito circular, muito... nunca foi o objetivo, entende? Foi caminhando, encontrando esse lugar. E hoje eu já atuei, né, como autora roteirista, produtora de conteúdo, agora estou como redatora no Encontro, mas também atuei no Pulou na Rua, programa de carnaval. E o meu próximo objetivo, que também tenho certeza que vai ser tudo assim, enrolado, em espiral, ser dramaturga e roteirista, né, seja de documentários, de ficção. Realmente espero voltar aqui para falar disso depois. Agora eu vou pedir para ele se apresentar, depois da Jéssica ter largado os 8 alunos que tinha de RP e ter deixado 7. Porque era isso, na nossa época era isso. Era os 10, vai. Era os 10, aí ficou 9 com... É verdade, você largou e ficou 9 lá. Então, também não tinha muito de para ele se apresentar, por favor. Oi, gente. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é gostoso demais ouvir tanta história legal e compartilhar com vocês e gente que entende do que a gente está falando, né? Que vem do mesmo lugar que a gente. E a minha história também não é nem um pouco linear, é uma história de agora vai com meu Deus, agora deu tudo errado, né? Começa assim na Fapcom, inclusive. Eu entendi que ia ser muito difícil eu passar numa federal, que era meu sonho. E eu falei, cara, eu vou tentar aqui com o ProUni conseguir bolsa de 50%. Mas não tinha grana exatamente para pagar esses 50%, arrumei um trabalho meia boca e vim. E eu estava lembrando hoje do primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu achei essa faculdade maravilhosa, que falei, nossa, é incrível, vou amar, enfim. E quando chegou no segundo semestre, eu consegui bolsa de 100%, porque eu apliquei mais uma vez. E aí eu falei para vocês, putz, agora deu tudo errado. E aí por causa de R$16 a minha renda não passou. A minha renda com a minha mãe. E, gente, a gente estava ferrado de grana, minha mãe estava mal de saúde, assim, no momento, enfim, mas eu falei, cara, eu vou continuar, e com a ajuda de amigos eu consegui um emprego legal, que eu continuei, né? Continuei aqui na Fapcom estudando de manhã, porque essa era uma prioridade para mim, e me formei. E eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui, porque na minha época... e na época de muitos aqui, Fapcom era tipo, que faculdade é essa? Fap o quê? Mas, cara, eu tinha tanta certeza da minha boa formação
que essa pergunta não me parava, sabe? Eu tinha certeza que eu tinha uma boa formação aqui e que eu estava capacitada para trabalhar. Então, acho que a Fabcom fez muita diferença e quando eu converso com outros colegas é a mesma coisa. A gente ouvia, mas a gente sabia que a gente dava conta do recado e tem dado, né? Olha vocês, né? E todo mundo que está aí. Então, é um pouco disso. Eu me formei aqui em 2012. No caminho eu estagiei em tudo que eu pude, né? Todas as áreas que eu podia, tudo que eu fiz, eu fui estagiando, que foi uma decisão difícil, porque o emprego que eu tinha arrumado, que me ajudava a pagar a metade, ele não era um trabalho exatamente na área que eu queria, de comunicação, era de atendimento ao cliente, mas que aprendi demais também isso. Só que eu falei, cara, eu preciso estagiar, então ficou mais apertado ainda. Minhas amigas que estão aqui, quantas vezes pagamos, né? Elas pagaram ônibus para mim, metrô. Porque acho que é muito isso, né? Não sei vocês, mas foi muito perrengue também. Hoje a gente estava lembrando, moro ainda e morava em Guarulhos e vinha de Guarulhos para cá. Estava falando com a Bruna que ou a gente chegava às 6h30 da manhã ou chegava muito tarde. E eu chegava às 6h30 da manhã e ficava estudando com ela, né? Então, essa é um pouco da minha formação. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui fazendo os estágios, então eu fui trabalhando em grandes empresas, multinacionais, uma delas nem existe mais, que era a Nextel, lembra, gente? Olha, é triste quando você começa a contar e, tipo, né, a empresa nem existe, mas enfim. E aí eu comecei a atuar em tudo que eu podia, mas o que eu queria mesmo era também ter uma experiência no terceiro setor. E eu lembro que quando eu trabalhava aqui, uma das professoras contou pra gente sobre o Instituto Etos. Eu fiquei apaixonada e depois eu consegui trabalhar no Instituto Etos. E hoje o Instituto Etos é meu cliente, tá? Queria dizer pra vocês. E aí eu fui atuando e consegui depois ser... trabalhei em muitos lugares, fui sempre fazendo freela, porque diz a Milena, que tá ali, minha amiga, que eu sempre quis empreender, mas eu calava isso, porque eu achava que não era pra mim. Gente, empreender sendo pobre é tipo assim, muito difícil, né? Então eu, real, achava que isso aí não era pra mim não, mas eu lembro que às vezes eu subia a rua da Vila Mariana e eu imaginava que uma daquelas casas ia ser minha agência no futuro. Não é, hoje minha agência fica em Guarulhos, tá? Mas eu tenho minha agência, exato. E na verdade eu quero estar em Guarulhos, porque é da onde eu vim. Hoje a gente também pensa diferente que o sucesso, né, que o professor falou, hoje estou repensando demais, o meu sucesso já estava, não é estar exatamente na Zona Sul, é estar onde eu tenho que estar, onde eu tenho propriedade de estar, né? E aí foi em 2019 que eu, fazendo terapia, estava ali latente, eu não tinha mais como esconder de mim que eu queria empreender. Eu já fazia muitos freelas, atuava como consultora enquanto tinha um trabalho formal. Eu era responsável por todas as ações de comunicação com empresas do WWF, né, aqui no Brasil. E aí surgiu uma oportunidade que não foi muito bom, né, na época, por conta da mudança de governo. O W perdeu muitas verbas porque mudou o Código Florestal, né, infelizmente, né, parte triste. Mas eu falei, cara, eu acho que eu posso ser demitida nesse rolê aí e eu vou ter uma grana para tentar empreender. E foi o que eu fiz. Eu fiz esse pedido, consegui e comecei a empreender. Com uma semana eu tinha meu primeiro cliente, um cliente bem pequeno. E assim foi, gente. Aí eu fui empreendendo. Hoje a Mandacaru, que é a minha agência, nós temos 15 pessoas fixas entre as equipes de colaboração. A gente atende clientes muito legais, como o Epson, que eu falei, Electrolux, Instituto Mais Diversidade. A gente atua muito com empresas, organizações sociais e projetos que querem impactar o Brasil. Então a gente trabalha muito voltado para a diversidade, muito voltado para anticorrupção, para esses temas, né? Que é um pouco do que eu queria fazer. A gente chama de comunicação afetiva e efetiva, que é fazer esse caminho de ter uma efetividade na comunicação, porque o que a gente faz é ciência, mas que também faça uma diferença para o nosso país, né? E Mandacaru por conta da minha própria história, por conta da minha avó Nair, uma mulher preta, semi-analfabeta, que foi a maior contadora de histórias que eu conheci e que me ensinou muita coisa. E eu queria que a Mandacaru tivesse a minha própria história, então por isso que ela chama Mandacaru. Então, gente, estou aí nesse desafio. A pessoa faz comunicação e resolve empreender também.
Então, assim, não é fácil. Uma colega leu um texto que eu escrevi esses dias, porque me incomodou que no Dia do Empreendedor, eu sou relações públicas, gente, então, assim, muita coisa, sabe aquelas fotos no LinkedIn eu faço porque eu tenho que pagar minhas contas também, eu preciso ter meus clientes. Só que me incomodou nesse Dia de Empreendedor dessa vez, porque eu falei, cara, eu tenho que contar a real que tá rolando. E eu tô em recuperação de uma crise de burnout. Tô fazendo tratamento, tô medicada, fiquem tranquilos. Mas é um pouco desse... Então, quando você brincou e falou assim, sem dormir, infelizmente, muitas noites sem dormir, trabalhando igual uma louca, me levaram a esse lugar. Mas que eu não podia deixar de falar aqui no encontro de egressos, que é essa realidade de eu tenho muito sucesso na minha vida, muito mesmo, conquistei muita coisa que eu sonhava, mas também tem todos os percalços desse caminho. Boa, obrigado, gente. Pelo menos, não sei se todos vocês, mas na nossa época a galera de PP era mais chique daqui. Chegamos agora mais chique. Normalmente era assim, na nossa geração era mais Gentileza sua. Verdade, era real. Na nossa geração era isso. Então, eu pedi para se apresentar. Primeiro, se você joga Valorant, CS. Cara, assim, como jogador de CS de Valorant, eu sou um ótimo comunicólogo formado na Fapcom, para ser sincero com vocês. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui nesse palco mais uma vez, né? Toda vez que tem coisas de egresso, semanas da comunicação, eu dou uma passada por aqui, eu faço questão. Bom, começando aqui pelo sucesso, né, que a gente estava falando agora. Eu acho que o nosso sucesso, pelo menos na minha geração, acho que na nossa, que a gente é meio contemporâneo de Fapcom, foi de estar numa faculdade. Ser o primeiro representante de uma família a estar numa faculdade. Eu acho que esse é o primeiro passo do sucesso. Eu acho que sucesso não é um lugar onde a gente vai chegar. Tem uma frase, uma rima de um rapper que eu gosto muito, Kamal, que ele fala que sucesso é a caminhada e não a linha de chegada. Então, para mim, é isso. É a nossa trajetória completa, todas as histórias, as experiências, os ensinamentos que a gente adquire, as pessoas que a gente conhece, os trabalhos que a gente faz. Isso é o nosso sucesso. Isso ninguém vai arrancar da gente. Dinheiro, casa, carro, se não pagar, o não toma. Então, eu acho que sucesso é tudo que a gente adquire enquanto ser humano durante essa trajetória, né? Tudo que a gente conquista profissionalmente, pessoalmente, enfim. Começa por aí o meu ponto de sucesso. Agora, falando sobre Fapcom. Chego aqui na Fapcom em 2011, também bolsista do ProUni. Eu tinha prestado vestibular para Geografia numa federal, porque a única chance de eu entrar numa federal era para uma Geografia, era um tema que eu gostava um pouco na época da escola. Não passei, fiz o ProUni, fiz o Enem, né? Pelo ProUni passei como bolsista 50%. Eu já tinha um leve contato com publicidade, porque eu fiz ETEC, eu fiz comunicação visual em ETEC durante o meu ensino médio. Então eu já tive aulas de publicidade e propaganda e tudo mais, algumas coisas de teoria. Era um tema que eu gostava muito. Eu não era bom em matemática, não era bom em biologia, eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida. Fui para humanas, gostava de escrever, não escrever coisas profundas e importantes, como a nossa colega aqui. Gostava de escrever bobagem, besteira, piada, trocadilhos infames. Então eu falei, acho que publicidade eu vou conseguir me encaixar, fora que o curso também te dá várias frentes para você exercer ali dentro. Você pode ser atendimento, você pode ser mídia, você pode ser, enfim, design, você pode fazer várias coisas. E eu entrei na Fapcom e durante todos esses anos eu fui me encontrando, e eu acho que durante as aulas de redação, que eu tive um postinho que estava aqui inclusive, lá no postinho, eu me encontrei nas aulas de redação. E aí eu falei, é por esse caminho que eu quero seguir, eu acho que eu tenho talento aqui que eu vou conseguir me aperfeiçoar e conseguir um certo sucesso nisso aqui. E aí eu fui. Ali nos 45 do segundo tempo da Fapcom, no último semestre, eu consegui entrar numa agência. Não fiz estágio em nenhum lugar, eu trabalhava durante, de 2011, que eu entrei aqui, até 2017 eu trabalhei dando aula de inglês. Às vezes durante a semana, fora do horário aqui da Fapcom, e de sábado. Todo sábado eu dava aula o dia inteiro. Então, corrigi muitas lições de casa durante as aulas da Fapcom, me perdoem, professores. Mas era o tempo que eu tinha, né? Então, tinha todo esse lance de você estar ali, uma vida dupla, estudando, trabalhando e tentando também
um cargo em alguma agência ali para você ter um pouco de sucesso profissional naquilo que você está se propondo a fazer, né, na faculdade. Aí eu entrei, isso era 2014, no final de 2014 entrei numa agência para ser redator web, né, cuidar de redes sociais de algumas marcas que você citou aí, né, eu coloquei só os golaços, né, os gols contra eu não coloquei. Mas a gente tinha que fazer várias coisas, né? Banco do Brasil, LA, Applebee's, não sei o quê. Associação Brasileira do Alumínio. Eu tinha que escrever texto para isso também. Então a vida não é só flor, né? Não é só golaço. A gente às vezes tem que penar um pouquinho ali para a gente adquirir essa experiência, como eu falei sobre a nossa trajetória. E aí eu fiquei nessa agência durante um tempo sem redator web, e aí eu virei community manager. Na época era SAC 2.0, não era nem community manager ainda, que era o nome. A gente era SAC 2.0, porque a gente escrevia o texto, pedia arte para a direção de arte da agência, postava as coisas, aprovava com a marca e ainda respondia DM e fazia relatório. Então era uma coisa assim, bem raiz na época, né? Hoje em dia é tudo muito separado, tem agências específicas para cada uma das coisas e tudo mais, então na época era tipo a agência de um homem só, né? Então isso também contribui para o nosso conhecimento, né? Até hoje. Depois disso, lá para 2018, né? Eu já estava formado na Fapcom há 4 anos, e aí eu entrei numa agência de esporte tradicional, né? Se for assim dizer, porque hoje eu trabalho com esporte eletrônico, né? Fazendo essa separação meio simples. Então, eu comecei a trabalhar com esporte tradicional também para ser redator, só que aí já não era community manager mais, eu era redator. Então, eu escrevia on e off para um monte de marca. Então, eu fui, como você citou, eu fui copywriter da NBB, que é o Novo Basquete Brasil, o principal campeonato de basquete aqui do Brasil, e fiz uma série de coisas para Heineken, para Adidas, enfim, uma série de marcas também, tudo voltado a publicidade no esporte. Então, running, futebol, Fórmula 1, campeonatos específicos. Escrevi para uma série de pessoas. Claro que nada disso quando você está numa agência de publicidade, às vezes a gente vende uma imagem que a agência de publicidade é o melhor lugar do mundo para se estar. Olha, com todos esses anos de experiência, eu falo para vocês que é muito mais status do que, de fato, glamour. Não existe muito glamour. Pô, você vai conseguir ingresso para ir num, sei lá, The Town da vida de graça. Mas assim, tanto que você vai penar durante todos os 365 dias do ano, às vezes a conta não vai te fechar. Então é algo que eu sempre falo para o pessoal mais novo, quando eu venho aqui, que está aqui na semana de comunicação, que publicidade não é esse glamour todo que pinta não, né? Já foi, né? A galera está um pouco perdida ainda no Mad Men, tá ligado? Então, é muito trabalho. Como já foi falado aqui, muitas vezes a gente fica sem dormir, a gente tem burnout, a gente passa por diversas experiências na nossa vida que são traumáticas trabalhando por isso. A gente abre mão de muitas coisas na nossa vida que depois de uma certa idade, agora que a gente já está mais formado, mais adulto, a gente vê, olhando para trás e fala, pô, não precisava, né? Eu precisava de um ócio criativo naquele momento, não me enfiar com a cara no computador, com a cara em algum outro lugar, numa mesa de trabalho, me matando para fazer uma parada que se eu tivesse ali, 5 horas com meus amigos, 5 horas assistindo um filme, 5 horas fazendo qualquer outra coisa, aquele insight também poderia surgir e eu estaria muito mais saudável agora. Então tem esse ponto de vista também que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente se cobra muito, né? A gente falou de produção, a gente fala, se eu não estiver produzindo ali, e eu acho que é um perigo, porque hoje em dia a gente vive muito nessa era da performance, né? Porque a gente precisa estar sempre performando, ou a gente precisa mostrar ou parecer que a gente está performando. E a gente está levando isso para um lado muito radical das coisas, até com hobby. Isso é algo que eu venho observando, né? A gente trabalhando com internet, a gente vê todo dia, vou começar a correr, mas meu pace não tá legal, não tá igual o da Manus Fit. E aí a gente fica se cobrando de ser um atleta, e sendo que a gente não é um atleta, a gente não precisa ser um atleta. Isso serve para o nosso profissional também. A gente não precisa estar performando 24 horas por dia, mas isso leva tempo para a gente entender. Hoje, depois de, sei lá, 10, quase 15 anos trabalhando com publicidade, com conteúdo para a internet, a gente percebe
que às vezes a gente não precisa estar performando 24 horas por dia. Na época, na nossa época, a gente era chamado de Caxias, né? O molecado hoje em dia nem sabe o que é ser Caxias. Mas eu escuto às vezes, né? Pô, você é muito Caxias. A minha namorada tá ali, ela falava isso pra mim há uns 4 anos atrás. Você é muito Caxias, você não consegue... Até hoje eu tenho um problema de sair de casa para trabalhar. Eu trabalho home office, a maioria do tempo. Eu posso fazer reunião de onde eu quiser. Não faço. Quem disse que eu saio de casa para fazer reunião? Não quero levar meu notebook para nenhum outro lugar do mundo para fazer reunião, porque eu sinto que eu tenho aquele dever e aquela responsabilidade, ainda mais agora como gerente, que eu tenho que passar exemplo, Não, eu tenho que ficar em casa. Eu não posso ter barulho em volta de mim para trabalhar minha reunião, tem que ser com a minha internet. Mas é muito disso, da nossa trajetória, do que a gente acha que é sucesso, né? Então, depois de todo esse trabalho de agência que eu estava falando agora, que ocasionou todas as situações, essas reflexões que eu tive agora, eu comecei a trabalhar com esporte eletrônico, né? Eu fui trabalhar com produção de conteúdo para a internet. Saí de redator, virei roteirista, mas um roteirista / produtor. Fui trabalhar na Live Mode, que hoje é conhecida por ser sócia da Casa TV, né? Na época não era. Então eu fazia muita coisa para Copa do Nordeste, futebol. Então, como vocês sabem, as rodadas de futebol são no final de semana, geralmente sábado e domingo. Como eu trabalhava com Copa do Nordeste, a gente cobria times da Série C, da Série D, às vezes tinha jogo até de segunda-feira. Então isso mudou completamente meu horário de trabalho. Então a gente entra nessa performance, burnout da vida. Porque eu comecei a não ter folga de domingo. Então, acabou minha vida social, basicamente, né? Não tinha mais folga de domingo. Sábado, às vezes eu fazia uns freelas ainda por fora. E segunda-feira eu tinha que trabalhar, entregar o roteiro para gravar na terça. E aí eu comecei a folgar tipo de quinta e sexta, né? E foi bem nessa época também que eu comecei a fazer as coisas com Podpah, isso eu já conto. Mas foi bem caótica essa fase da minha vida, porque eu sentia que eu estava me encontrando ali como profissional. Só que essa época o Podpah estava começando e eu estava me encontrando muito ali com os meninos, né? Eu sou amigo pessoal do Igor, assim como sou amigo pessoal de outros criadores de conteúdo ali daquela mesma época. Eu tive o privilégio de crescer ali com eles, a gente ser da mesma região ali de Osasco e Carapicuíba. E eu aprendi muito com eles também, isso foi um dos motivadores para a gente entrar numa faculdade, fazer uma publicidade, ter uma mão mais para redação, mais para conteúdos de internet. E aí nessa época de 2020, 2021, foi a época que eu estava muito conectado ali com o Igor, tanto para as coisas do canal dele, quanto para os projetos que ele estava pensando no futuro. E foi a oportunidade que ele me mandou uma mensagem, falou, cara, estamos conversando aqui com o Mítico, ele quer montar um podcast, e aqui ele estava com a ex-namorada dele na época, e ele falou, e aí, surgiu o nome Podpah, do podcast, né? O famoso agora MesaCast, virou moda. Baita nome. Aí ele mandou escrito assim, Podpah, P-O-D-A, P-O-D-P-A. Aí eu fiquei olhando e falei, mano, na hora que a gente for montar um logo disso, vai ficar meio desequilibrado. Bota um H aí no final. Aí, da hora, vou colocar. E aí ele colocou o H no final, e ele falou, mano, precisa de alguém pra fazer um logo. E aí vamos lá, as nossas vivências, as nossas conexões ao longo da vida. Conheço um cara bom que trabalhou comigo numa agência aqui, que fazia Adidas comigo. Vamos chamar ele? Vamos. Toca aí com ele, Marcos. Me fala só quanto que ele fica, que eu confio em vocês para fazer o negócio acontecer. Aí sentou eu e esse camarada meu que é o Bruno. E aí a gente desenvolveu o logo lá, a gente aprovou e tal. É isso. Microfonezinho, óculos, sorrisinho, Podpah escrito com o negócio amarelo e... que eu falei, né? Tem que ser amarelo porque amarelo é a cor de alegria. Todos os outros podcasts são preto e branco ou branco com azul, que são cores muito institucionais. Fica um negócio muito sério. E vocês dois são dois caras engraçados, que tem essa veia cômica e essa coisa leve, né, na conversa de vocês. Então tem que ter um amarelo para trazer uma felicidade e uma alegria. Vambora. E aí ficou. Então eu ajudei nessa concepção aí de nome, logo do Podpah. E por ter essa formação em comunicação, por já estar trabalhando um pouco na área, eles me confiaram bastante coisa ali para ajudar eles, né? Foi o que você citou sobre alguns episódios,
a direção de algumas coisas. Então eu fiz alguns projetos criativos com marcas com eles. Então eles fizeram um projeto para Habib's, eu estava lá com eles, eles fizeram copo, merch, né, de Habib's, copos, fizeram uma ação durante o programa 24 horas, então eu idealizei esse programa 24 horas com eles, que a gente ficou 24 horas no ar. E assim, é um grande marco aquele programa 24 horas do Podpah, primeiro, porque viralizou muita coisa e tinha muita gente grande da internet lá, então isso potencializou o nome do Podpah, que também foi um plano que a gente teve, porque eles estavam vindo do estúdio do Flow na época. E aí eu particularmente achava que eles tinham que desvincular a imagem deles do estúdio do Flow, que era aquela cortina preta de um lado, cortina preta do outro e a televisão no meio. Falei, cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos, vocês estão com o estúdio novo, com a decoração nova e tal, vamos fazer um programa que seja marcante pra galera, que viralize muitas cenas, pra gente ficar batendo o martelo que vocês saíram de lá e que vocês têm uma vida própria agora. Ele, vambora, faz aí. A gente tem, tá aqui, me encaminhou um monte de contato que ele tinha lá, de influenciador, de cara da internet, arma aí o programa, chama alguém para fazer uma arte especial, né, uma vinheta ali de 24 horas, muda aqui. Pô, vambora. Fiz todo o esquema, fiz as combinações lá de convidados, pô, esse convidado combina com esse, pô, e se a gente colocar esse, depois vai ficar legal, se tiver uma troca, um crossover aqui entre essa galera. E no final deu super certo, tipo, foi um negócio absurdo, então eu tinha, sei lá, 300 mil pessoas às 3 horas da manhã assistindo um tabuleiro Ouija, com um monte de maluco em cima da mesa, completamente alucinado. Então, assim, pô, pode ir pá, que não sei o que, pode ir pá isso, pode ir pá aquilo, mas dentro do que a gente se propôs a fazer, ali é 100%. É sucesso, de tudo que eles fazem, assim, que eles se propõem a fazer. É que a proposta é completamente diferente dos outros desde o início, mas é que todo mundo assimila como algo igual aos outros, sendo que a ideia nunca foi essa, tá ligado? E aí eu fiquei nessa até 2022, que quando eu intensifiquei meus trabalhos com o MIBR, que eu comecei a ganhar mais responsabilidades dentro do MIBR, né, que eu entrei em 2021, no final de 21 ali, fiquei fazendo umas coisas em paralelo entre o MIBR e Podpah esporadicamente, não era algo fixo, até porque eles já estavam mais estruturados. E aí eu entrei no MIBR, que era esporte eletrônico, como eu falei, péssimo jogador. Mas eu entrei ali disposto a aprender e fazer marketing. Então, a gente inovamos a parte de audiovisual, né, que primeiro eu entro como coordenador de conteúdo, então a gente inova no audiovisual, a gente traz vlogs, traz um olhar diferente do que tinha no esporte eletrônico mesmo. Pô, vamos soltar um pouco a mão aqui na edição, vamos deixar aparecer os caras se xingando, os caras brigando, os caras cobrando, que era uma proteção que existia muito grande dentro do esporte eletrônico, a gente soltou a mão disso. Pô, anúncios de jogadores, de patrocinadores, vamos fazer um negócio mais engraçado, vamos tocar o dedo nas nossas próprias feridas, vamos trazer piada, vamos dar uma zoada nos outros times. Pô, funcionou e isso vai até hoje. Aí com isso eu fui evoluindo. Peguei a área de influenciadores para mim, agora também cuido de conteúdo e de influenciadores, todos os streamers, embaixadores e tal. E aí, recentemente, eu fui promovido para gerente de marketing, cuidando de toda a parte de comunicação. Influenciadores, conteúdo e agora redes sociais também, PR, tenho conexão aí com várias pessoas. Então, não foi algo que eu planejei, nunca tinha jogado na vida, então é um papo de sucesso. Nunca fiquei almejando chegar lá, naquele time, naquele lugar. As coisas foram acontecendo naturalmente conforme a gente foi se relacionando com o mercado e com as pessoas. Parabéns. Pessoal, por conta de horário, a gente não vai ter condições de esticar esse debate, essa conversa. Acho que é interessante, né? Estamos em grupos, cada um ali com os que estudou, então a gente pode ir saindo daqui conversando, almoçando, continuando essa conversa. Eu vou simplesmente fazer um agradecimento a todos. Eu adoraria a gente conversar mais tempo, debater mais coisas, mas é questão de tempo, de agendamento que a gente tem, tá? Vou deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que veio, agradecimento à faculdade. Eu estou hoje como coordenador, atuo na área também, tenho produtora, a gente está trabalhando para documentários na Netflix, depois eu vou falar com você. E a ideia que eu queria passar aqui, acho que só para encerrar para todo mundo, é deixar uma indicação de um livro
livro, desde que eu entrei na faculdade, não sei vocês, eu perdi, acho que a Jéssica não, mas eu perdi o costume de ler muito poema e literatura que eu amava. E aí eu reduzi muito porque era muito livro teórico que a gente tinha que ler toda semana, fechamento do Robius. Então, né, a gente perde. Zero saudades do Robius. Hoje não tem opção, né? O Robius, coitado, ele só conversa com o chat GPT hoje. Então, eu perdi esse costume, mas eu deixo a indicação do Rubem Alves para vocês, que tem um livro que ele fala sobre as pontes da vida, que tudo que ele tinha planejado ali inicialmente para a vida dele, ele vinha de uma família que tinha dinheiro, tinha fazenda, e ele já ia estudar o direito à administração, cuidar da fazenda do pai, faliram, perderam tudo, mudou de rumo. E aí o Rubem Alves cita isso como as pontes da vida dele, que ele tinha certeza que ia cruzar, e as pontes caíram. Então, que vocês continuem entendendo que as pontes que caíram vão abrir as pontes corretas para a vida de vocês, ou a que tem que ser, ou a felicidade que vocês têm que viver. O Rubem Alves finaliza falando essa ideia de que as pontes que não foram, levou ele para o local que ele tinha que ser. Então, deixo essa reflexão para vocês. Espero que, de coração, como fapiconiano, que todos aqui tenham as pontes, as melhores pontes para a vida que vocês podem ter, possam ter, que a vida de vocês continue próspera, feliz, mas não simplesmente com esse sucesso que o professor Luiz Mauro já falou com a gente. E agradeço a oportunidade de ser filho dessa casa e estar aqui. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Por favor, muito obrigado. Agora vocês podem voltar aos seus lugares. A gente vai fazer rapidamente o sorteio de 2 livros do professor Luiz Mauro, que ele deixou aqui. Ele não pôde ficar até o final, ele também tinha um compromisso pessoal.